Bem-vindas e bem-vindos ao DNA Evidência, podcast do FGV ESP Clear, dedicado à agenda de monitoramento e avaliação de políticas públicas e ao uso de evidências por governos. Eu sou Luciano Máximo, jornalista, mestre em políticas públicas e coordenador de disseminação de conhecimentos do Clear. A cada episódio do DNA Evidência, nós vamos conversar sobre um tema de monitoramento e avaliação e explicar de um jeito didático alguns termos e conceitos desse universo. Também vamos compartilhar experiências de quem está ou esteve lá na ponta, tomando decisões, gerindo, monitorando e avaliando políticas públicas para melhorar a vida de milhões de pessoas. Você já ouviu falar de sistemas de monitoramento e avaliação de políticas públicas? Pois é, esse é o nosso tema de estreia. A primeira entrevista do podcast DNA Evidência é com o economista André Portela, baiano formado pela Universidade Federal da Bahia e doutor em economia pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Além de diretor do FGV ESP Clear, André Portela é professor titular de políticas públicas da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Centro de Microeconomia Aplicada, o CEMICRO, da mesma escola. E por que a gente está trazendo um economista para falar de sistemas de monitoramento e avaliação de políticas públicas? Porque o professor André, nas suas pesquisas e à frente do FGV ESP Clear, acompanha o assunto há vários anos e vai enriquecer muito a conversa sobre isso. A gente ouve falar muito em sistema de monitoramento e avaliação, e logo a gente pensa em algum tipo de plataforma tecnológica, mas não é bem isso, né? Como você explica o que é um sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas? Um sistema de avaliação de políticas públicas pode ser pensado de várias maneiras, mas nós falamos esse termo em geral pensando em um conjunto de pessoas e instituições diretamente voltadas para esse processo de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Então, pode ser desde instituições de leis e normas e procedimentos que são utilizados, servem de guias para os formuladores de políticas públicas, né, para os gestores e gestoras, né, como também a institucionalização de departamentos, órgãos públicos voltados para isso. Monitorar e avaliar, né, políticas públicas não são necessariamente uma novidade, né, no mundo dos governos. Bem ou mal, os governos estão buscando entender o que está dando certo, o que está dando errado nas suas entregas para a população. Mas quando a gente fala em sistemas de monitoramento e avaliação, o que muda nesse olhar? Qual que é a história e o conceito por trás disso? É um sistema voltado ao monitoramento e avaliação de todo um ciclo de uma política pública. Então, inicia-se com um caso, por exemplo, de alguma política nova que se quer implementar. Qual é o problema que se quer atacar a partir do ciclo da política pública? Então, inicia-se com um problema, tenta-se elaborar de uma maneira organizada, estruturada, sistemática, o diagnóstico desse problema, a partir desse diagnóstico, o desenho da política para atacar este problema, e aí o desenho dessa política bem estruturada, os insumos a serem usados, suas atividades, seus produtos e os impactos que daí derivam esses produtos, né? Qual é o público-alvo, tudo isso. Então, tudo isso estruturado, estrutura política. A organização da implementação dessa política e, à medida que esta política está sendo implementada, já de antemão se estabelece todos os procedimentos, os mecanismos de monitoramento e acompanhamento de implementação da política até os seus resultados e a verificação de se, de fato, esses resultados almejados foram alcançados, qual o impacto que isso teve em seguida, e fazem, então, toda uma análise, né, de custo-benefício, de custo-eficiência e da discussão da conveniência ou não dessa política, de se continuar ou não, de se aperfeiçoar ou não. Então, ao mesmo tempo que é um processo de monitoramento e avaliação, o mais importante, é o processo de aprendizado dessa ação, dessa política, para resolver esse problema. Resolveu, não resolveu, resolveu como pode ser melhorado, etc. Eu gosto de pensar
sistema de monitoramento e avaliação como esse conjunto de instituições capazes de propiciar esse fluxo contínuo de aprendizado. E tudo isso que você mencionou nessa sua fala pode estar formalizado ou regulamentado em legislação, né? Isso também caracteriza o sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Isso, esses sistemas de monitoramento e avaliação são formais, né, a partir de leis, instituições, órgãos, pessoas estruturados para esse fim. Então, o governo que quer investir num sistema assim, ele não pode fazer tudo sozinho, né? Ele tem que fazer junto com outros atores do legislativo, em todas as áreas de governo, até com a sociedade civil, imagino. Exatamente. Claro, idealmente, monitoramento e avaliação foca, digamos assim, 3 públicos-alvos, porque tem 3 objetivos complementares, né? Tem um aspecto de prestar contas à sociedade sobre o uso daqueles recursos e da transparência às ações do governo, às ações de políticas públicas, etc. Então, é voltado para a transparência e a prestação de contas. Além disso, também ele é importante para o tomador de decisão central que está escolhendo onde alocar recursos entre programas, entre áreas. Ele tem, com os resultados do monitoramento e avaliação, tem informações, né, baseadas em evidências, informações sistemáticas, robustas, para informar esta decisão, né, de uma maneira racional, de uma maneira científica. Então, ajuda na tomada de decisão. Terceiro, os sistemas, né, ao trazer esses resultados de monitoramento e avaliação, também ajuda e é voltado para os próprios formuladores de cada programa, para os gestores de cada programa, porque eles ou elas que estão na ponta, trazendo as demandas e levando os programas, etc., são eles que fazem este programa acontecer. Então, o aprendizado que vem daí para eles é fundamental para eles poderem melhorar cada vez mais o seu próprio trabalho. Perfeito. E por que um governo, seja ele um governo nacional ou um governo estadual, uma prefeitura, deve investir num sistema de monitoramento e avaliação? Vou dar alguns exemplos aí e pensar por que um município deve fazer ou por que um estado deve fazer, né? Vou dar o exemplo do governo chileno. Ele desenvolveu todo um sistema em que tem como objetivo primordial fazer as avaliações de alguns dos programas, monitoramento e avaliação dos programas do governo federal, né, que é do governo centralizado lá deles, em que, nesse processo, envolve o Ministério da Economia, que é quem faz o orçamento, envolve o Ministério particular da área, educação, saúde, e, claro, a presidência, etc. E a ideia é exatamente permitir ao governo decidir aonde colocar os seus recursos no orçamento chileno. Então, eles têm esse sistema que ajuda na elaboração do orçamento e nas escolhas da alocação dos recursos entre áreas e entre programas no orçamento. Ajuda a priorizar. O sistema indica as políticas que têm mais informações, das políticas que trazem mais impacto, mais melhorias para a população, e aí ajuda a priorizar a distribuição do orçamento. Isso, aqueles que estão dando mais resultados, menos resultados esperados, qual o custo disso, o custo para alcançar isso, para alcançar aquilo, será que eu poderia, né, com esse mesmo custo, ter coisas melhores ou não, etc. Então, ajuda a alocar entre programas, ajuda a melhorar o próprio programa, se quiser continuar com ele. Você citou o Chile, né, agora. Além do Chile, quais são os outros países que se destacam, né, quando a gente pensa em sistemas de monitoramento e avaliação? O México criou um sistema cuja ênfase maior é na transparência e na prestação de contas para a sociedade. Para tanto, se instituiu em lei uma agência voltada especificamente em avaliação de políticas. Os gestores dessa agência, os responsáveis pela agência, são nomeados, são indicados pelo executivo, aprovados pelo parlamento, né, têm um mandato,
eles escolhem que programas avaliar, essas avaliações são totalmente independentes, são contratados avaliadores independentes. Os resultados dessas avaliações, então, são sistematizados e preparados, divulgados, levados à área de responsável, divulgados ao público, né, e feitos sugestões de modificações, de alguma adaptação, alguma coisa disso. Então, esse é um outro exemplo já institucionalizado, que já tem um histórico acumulado de mais de 2 décadas. E o Brasil? Em que posição nós estamos quando o assunto é sistema de MA? Luciano, a gente está iniciando, mas bem aceleradamente nisso. O governo federal, né, criou um sistema chamado CEMAP, né, que recentemente teve uma regulamentação em lei pelo nosso Congresso, em que obriga a realização de avaliações de políticas, etc. Né? Tem um sistema que está mais ou menos já montado em funcionamento, e eu fico feliz de dizer que o CLIA, o nosso centro, colaborou no início desse processo, e já as primeiras avaliações já estão sendo feitas. A minha esperança agora é que isso aumente, né, ganhe escala, e que esses primeiros resultados já tenham alguma influência, algum aprendizado, de modo a melhorar essas políticas, né? Então, a gente tem essa experiência e temos algumas experiências estaduais. A experiência mais, que eu julgo mais relevante, é o caso do Espírito Santo. Muitos outros estados estão indo atrás disso também. Eu acho que a gente está num bom momento de acelerar esse processo. E o CLIA está ajudando, né? Está ajudando os governos estaduais, inclusive municipais, né? Nesses processos. Exatamente. Né? A grande alegria nossa é poder ser, né, um colaborador, né, e ajudar em todo esse processo. Isso é um esforço coletivo, né? A missão nossa é difundir a cultura de tomada de decisões informadas por evidências, e uma dessas nossas ações é auxiliar estados, municípios a desenvolverem sistemas de monitoramento e avaliação. O FGV-ESP Clear também tem um mandato para trabalhar com governos da África lusófona, com essa agenda de auxiliá-los a construir, né, a desenhar os seus sistemas de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Isso é importante mesmo, Luciano. A gente tem como mandato o nosso centro cobrir o Brasil e os países de fala portuguesa na África. Tem Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. E nós iniciamos esse processo de trabalhar junto com o governo, universidade e organizações da sociedade civil para, né, uma série de ações para difundir essa cultura. Né? Nós já tivemos desenvolvendo programas de treinamento para gestores públicos e capacitação, mas eu quero citar o principal resultado que temos até agora e que nos deixa muito feliz, que é a nossa contribuição para a institucionalização do sistema de monitoramento e avaliação do governo de Cabo Verde. Por iniciativa própria deles, eles queriam desenvolver isso, e nós, junto com eles, estamos trabalhando muito próximo em colocar de pé esse sistema. E a gente espera que até o final desse ano, começo do ano que vem, esse sistema esteja institucionalizado por lei e funcionando, né, a partir do Ministério da Economia e de outras áreas afins. Professor, o papo está muito bom, mas eu vou avançar aqui para a nossa última pergunta. Eu quero saber que desafios você enxerga para os governos brasileiro e luso-africanos para avançarem nessa agenda dos sistemas de monitoramento e avaliação de políticas públicas. E qual sua mensagem para eles? O principal desafio que eu vejo é na crença de que monitoramento e avaliação servem para aprendizado e são úteis para a formulação de políticas públicas e são importantes para o desenvolvimento de uma nação na medida em que permite um processo de melhoria do uso dos recursos públicos. Então, eu acho que o maior desafio é a gente ter, né, um número, né, e uma massa crítica
de pessoas capacitadas em monitoramento e avaliação, de modo a cada vez não fazer apenas mais, mas fazer mais e melhor. E a sociedade convencida da importância disso. É isso. Grato, professor André Portela, pela conversa sobre sistemas de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Espero tê-lo novamente em outros episódios aqui do podcast DNA Evidência. Muito obrigado, Luciano. Uma alegria aqui estar com vocês. Seguimos nos falando. O professor André Portela mencionou o Espírito Santo, que foi o estado pioneiro no Brasil a instituir, por lei, seu sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, o CIMAP. Quem nos conta melhor essa história é Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, que assinou essa lei em 2017. Nós trilhamos um caminho duro no Espírito Santo. É muito peculiar a história capixaba, porque quando eu cheguei no governo em 2003, o Estado estava esfacelado do ponto de vista de máquina pública. Nós tivemos um longo período de reorganização da máquina pública, de reestruturação das finanças públicas do Estado, e isso foi passo a passo até chegar o momento que nós tivemos capacidade de implantar, né, o monitoramento e avaliação de políticas públicas. Na época, praticamente a gente caminhava sozinho, quer dizer, fomos buscar experiências fora do Brasil, do Chile, da Inglaterra, mas hoje eu tenho a alegria de ver que na Constituição do nosso país já tem um comando constitucional mandando avaliar as políticas públicas. E eu acho que isso é um bom sinal para o futuro, da gente fazer, mas da gente avaliar o que nós estamos fazendo, para que no sistema de planejamento e orçamento a gente possa corrigir rumos, né? Política pública não está funcionando, não tem sentido a sua continuidade. Política pública está funcionando bem, mas tem poucos recursos, é ali que a gente tem que colocar mais dinheiro para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos, para melhorar o atendimento primário em saúde, para avançar na infraestrutura dos estados federados e do país de uma maneira geral. Eu acho que aí é muito importante que a gente possa medir sempre o que a gente está fazendo. Artung lembra alguns dos desafios para tirar o CIMAP do papel. O primeiro desafio é que nós não tínhamos uma instituição para, de certa forma, dar suporte a uma proposta de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Então, nós tivemos que reestruturar o Instituto João de Santos Neves, que é uma antiga instituição no nosso estado, com muitos serviços relevantes prestados, mas que estava num momento ruim da sua caminhada. E aí nós reestruturamos e abrigamos no Instituto João de Santos Neves. A outra questão eu já toquei, quer dizer, poucas experiências próximas para que a gente pudesse visitá-las, né? Então, assim, nós fomos beber de experiência chilena, da britânica e assim por diante. Então, esse é um outro desafio. O ex-governador também fala que sem uma liderança engajada, dificilmente as iniciativas avaliativas vão prosperar no setor público. Se você não tiver a figura da liderança principal participando de uma forma orgânica desse processo de implementação de uma política de monitoramento e avaliação de políticas públicas, isso não fica de pé no Brasil de forma alguma. Você passar a medir o que você está fazendo é um choque. Se eu puder dar um conselho a prefeitos, a governadores, a ministros, né, quem está em função de liderança, é que se quer realmente uma evolução positiva na alocação de recursos públicos no seu ministério, no governo que você está liderando, seja estadual, seja municipal, participe pessoalmente da implementação de um sistema de monitoramento e avaliação permanente das políticas públicas que estão sendo implementadas e estão em curso. E estamos chegando ao fim do primeiro episódio do DNA Evidência, mas antes, vamos ouvir o que a Camila Soares tem a dizer. Beabá do monitoramento e avaliação. Meu nome é Camila Soares, eu sou pesquisadora do CLIA
e estou aqui hoje para explicar o significado de uma sigla que a gente vai usar bastante nesse podcast, MIA. Essa sigla tem sido cada vez mais usada entre aqueles que estudam e trabalham com políticas públicas, e hoje eu vou te explicar o que ela significa. O M é de monitoramento e o A de avaliação. Essas são duas ferramentas essenciais para o planejamento e a gestão de políticas públicas com base em evidência. O monitoramento ele é o acompanhamento sistemático e constante de indicadores selecionados, com o objetivo de medir o progresso em todas as etapas de uma política. Já a avaliação é uma pesquisa que busca respostas específicas sobre uma política. Que tipo de resposta? Podem ser respostas sobre o desenho, sobre a implementação, sobre os resultados ou sobre os impactos de uma política. Juntos, o monitoramento e a avaliação, eles vão gerar evidências que vão ser super importantes para a tomada de decisão sobre uma política pública. Este foi o DNA Evidência, podcast do FGV ESP Clear, disponível no nosso site, nas nossas redes sociais e também nas principais plataformas de áudio digital. Este episódio teve apoio da DICOM, Diretoria de Comunicação da Fundação Getúlio Vargas, e edição, sonorização e finalização da Capim Filmes. Até a próxima!